Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho encerrou narrando que colocaram o corpo de Jesus no túmulo escavado na rocha. Mas nós sabemos o que vai acontecer ao terceiro dia. Ele vai ressuscitar. A missa, a Santa Missa, nós chamamos de o sacrifício incruento da cruz. Nós não estamos familiarizados com essa palavra incruento, mas significa sem derramamento de sangue. A missa, ela é a memória perpétua desse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ao ouvir devotamente esse evangelho da paixão, e estávamos tão concentrados que nós não nos cansamos da leitura longa, e diga-se de passagem que a leitura foi muito bem feita, nós vislumbrávamos a Santa Missa vivida na sua nudez. Pois é, meus irmãos, a Santa Missa é tudo isso que o Evangelho narrou, o sofrimento de Nosso Senhor, a sua dor por nós. Na véspera de sua paixão, ele instituiu a Santa Missa, o sacerdócio, entregou o mandamento do amor. No dia seguinte, na Sexta-feira Santa, ele viveu na realidade aquilo que ele deixou para nós numa liturgia, num sacramento. A ordem de Jesus para a igreja de todos os tempos até o fim do mundo é esta: fazei isto em memória de mim. A igreja obedece com inteira submissão essa ordem do Senhor. Fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos e irmãs, nesse Evangelho da Paixão, nós ouvíamos bem no início uma mulher que ungiu os pés de Jesus com um óleo perfumado. Era muito caro este óleo. Judas Iscariotes criticou a atitude piedosa daquela mulher, mas Nosso Senhor tomou a defesa dela, dizendo a Judas e aos outros: nem sempre me tereis. Deixem o que esta mulher está fazendo, deixem ela realizar esse ato de devoção, porque o que ela realiza anuncia o meu sofrimento, a minha paixão. E onde o Evangelho for anunciado, o gesto desta mulher será lembrado, não será esquecido. Meus irmãos, se o gesto daquela mulher não pôde cair no esquecimento, também o que Jesus viveu, a sua morte, a sua paixão e a sua ressurreição, não podem cair no esquecimento, mas devem ser lembrados diariamente. Tudo o que Jesus viveu para o nosso bem. A sua morte é o ponto mais alto da sua vida aqui. Ele veio para isso. Há poucos meses nós celebrávamos o Natal do Senhor. Pois é, aquela criança que contemplávamos reclinada num presépio, vinha com essa missão de procurar e salvar aqueles que estavam perdidos.
Queridos irmãos e irmãs, pela leitura do Evangelho que nós ouvimos, nós também descobrimos que Jesus conhecia tudo o que aconteceria com ele. Quando os apóstolos perguntaram onde eles deveriam preparar a Páscoa, Jesus deu todos os ditames, esclareceu os passos que eles deveriam assumir para fazer uma Páscoa digna. Vocês encontrarão determinado homem, pedirão licença para o uso da sala, do recinto da casa dele, e o Evangelho diz que tudo ocorreu como Jesus havia dito. Jesus também anunciou que Pedro negaria. Quando estava tudo bem, Pedro disse que daria a sua vida por Cristo. Quantos de nós também nos reconhecemos em Simão Pedro? Quando tudo vai bem, dizemos a Ele, lá do fundo do coração, não te deixaremos, Senhor. Mas Jesus anunciou o fracasso de Pedro, mas na verdade de um fracasso do qual ele ressurgiria. Se cairmos, Senhor, ergue-nos, Senhor. Não permita que fiquemos rente com o chão. Jesus disse a Pedro, o galo não cantará, enquanto tu não tenhas me negado 3 vezes. Jesus não estava se referindo ao galo que conhecemos, ele estava anunciando um dia novo na vida de Pedro. Depois de me negar, Pedro, depois de passares por essa humilhação, um dia novo brotará na tua vida, um sol reluzente vai brilhar novamente na tua existência. Mesmo assim, Simão Pedro, em toda a sua boa vontade, ratificou o seu amor por Cristo. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei jamais. Meus irmãos, o Evangelho que nós ouvimos da paixão apresentava o melhor, o crivo da nossa vida. Quantas lições nós podemos tirar desse Evangelho? Poderíamos ficar aqui o dia todo a meditá-lo. Durante as quartas-feiras e sextas-feiras da Quaresma deste ano de 2024, aqui na nossa Igreja Matriz de Santa Maria, meditamos os passos da vida de Cristo, os passos da sua paixão na Via Sacra, que é uma piedade do povo cristão, do povo católico. Quantos de nós vivemos esses 40 dias da Quaresma e não rezamos a Via Sacra? Meus irmãos, nós somos chamados pelo Senhor a participarmos da sua paixão, a carregar a sua cruz. Queridos, que Deus nos dê a graça de a nossa vida ser um vislumbre da cruz de Cristo. O mundo já renunciou à cruz, mas o povo de Deus não renunciou, pelo contrário, abraçou a cruz. Nós fomos fecundados na cruz, nós nascemos ao pé da cruz. A igreja, ela é a igreja da cruz. Ontem, sábado, o Evangelho de São João dizia que Jesus devia morrer para reunir todos os filhos de Deus dispersos.
No evangelho do domingo passado, o quinto da quaresma, Jesus também dizia: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. A cruz exerce sobre nós um magnetismo. Ela nos puxa para Cristo. Queridos irmãos, viveremos essa semana o mistério da paixão do Senhor. Mas em toda missa, nós fazemos memória desse grande acontecimento. Eu dizia a vocês, antes da procissão, o mundo não é mais o mesmo depois da morte de Nosso Senhor. Esse mistério que nós estamos celebrando, só podemos ir ao encontro dele com fé. Alguns olham o sofrimento de Cristo e veem nele um mero assassinato, homicídio, um julgamento injusto, e foi um deicídio. Outros ficam penalizados por verem Jesus assim, todo chagado, ferido. Mas as mulheres de Jerusalém, ele disse: não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque se fizeram assim a árvore verde, o que ocorrerá com as árvores secas, que somos nós, queridos irmãos, que recobramos verdor, vigor, quando nos inserimos no tronco que é Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nós não vemos na morte de Jesus um simples deicídio, não vemos uma simples pena. O que nós vemos e contemplamos na morte de Cristo é o amor de Deus. Antes da procissão eu dizia a vocês, Jesus foi ao encontro da cruz como a esposa que aguarda a chegada do seu esposo. É por isso que a Santa Igreja, na sua tradição, chegou a dizer acerca da paixão de Cristo: é na cruz que Ele nos desposa. A cruz é o tálamo, ou seja, a câmara nupcial, onde Jesus ama a sua esposa, que é a igreja. Ele sabia que ia ressuscitar, como eu disse agora há pouco para vocês. Ele sabia de tudo que ia acontecer, que Pedro negaria. Ele sabia que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas por que Jesus no Evangelho entra numa profunda agonia? Até hoje, meus irmãos, nós meditamos para ao menos entrever de longe tamanho mistério da dor de Jesus. O Evangelho dizia que ele chegou a falar: a minha alma está angustiada até a morte. Se possível, Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Meus irmãos, Jesus, ele assumiu um corpo humano no seio santíssimo de Maria, como nós escutávamos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Ele que estava na glória não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, ele que era Deus como o Pai e o Espírito Santo, mas ele se fez homem, veio a este mundo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. No seu corpo, Jesus quis mostrar ao mundo todo o drama do amor de Deus. Escutávamos há alguns domingos Jesus dizer:
essa voz que vocês ouviram não foi por causa de mim, foi por causa de vós. Podemos então dizer no dia de hoje, no domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, não é por causa dele mesmo que ele passa por tudo isso, pela cruz, é por nossa causa. Perguntava Santo Afonso de Ligório no espírito de oração, o que mais o Filho de Deus precisa fazer para nos convencer que Ele nos ama? O que mais Ele deve fazer para que nos convençamos de que Ele nos ama e acorramos ao seu encontro? A Semana Santa mostra a performance do nosso amor para com Deus. A gente começa assim, com ramos, vibrando de alegria, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, mas aí a Semana Santa vai afunilar. Quando chegar na Quinta-feira Santa, o Senhor vai ficando com poucas pessoas. Quando ele for preso, como dizia o Evangelho, todos o abandonarão. Mas foi Jesus quem nos liberou. Podem deixar esses irem embora. Ele tinha que passar primeiro sozinho pelo vale escuro para abrir o caminho para nós. Mas ele não estava nos isentando da cruz. Deixem esses ir embora. Mais tarde, novamente, aqueles que se dispersaram vão se reunir. Também Jesus, prevendo o que havia acontecido, o que aconteceria, disse: o pastor será ferido, as ovelhas se dispersarão, mas mais tarde elas se reunirão de novo. Esse drama viveremos na sexta-feira da Paixão. O Senhor estará crucificado. Aqueles que o buscavam só pelos milagres o abandonarão, até ficarão revoltados contra ele e dirão: salvou a si mesmo, a outros não foi capaz de salvar? Desce da cruz para que creiamos em ti. Mas foi quando ele estava morto que um centurião romano, ao perceber o modo como ele tinha morrido, falou numa expressão de fé: este homem era o Filho de Deus. O véu do santuário antigo do templo, que Jesus havia dito que não sobraria pedra sobre pedra, rasgou-se ao meio para anunciar o novo culto, que é a missa. Antes o sacrifício era oferecido num lugar reservado, ao qual ninguém tinha acesso, um lugar isolado por uma cortina, pois esta se rasgou para anunciar que agora temos acesso ao sacrifício instaurado por Cristo, no qual os animais não são mais as vítimas, mas Ele mesmo é a vítima, o cordeiro imolado, e nós também nos imolamos com Ele. Vem à minha lembrança, quando Jesus já estava próximo da sua paixão, Ele quis ir à casa de Lázaro, que estava morto, e Ele disse aos discípulos: vamos à casa de Lázaro. Tomé disse uma verdade: vamos para morrer também com Ele. Vamos para morrer com Ele. Meus irmãos, se morrermos com Cristo, com Ele também ressuscitaremos. Essa é a promessa contida nas Escrituras. Somos amigos da cruz, como ouvíamos durante a procissão. Morreremos com Ele na liturgia, e na liturgia também ressuscitaremos com Ele. Eu dizia agora há pouco que a cruz, ela é o crivo da nossa vida. Meus irmãos, São Pedro,
nesse evangelho que nós escutamos, ele passou por aquele aspecto da vida espiritual que a igreja chama, nas palavras de São João da Cruz, de a noite escura da alma. São Pedro estava muito apegado às suas seguranças. Ele havia dito ao Senhor: eu darei a minha vida por ti. Quantos de nós, meus irmãos, mesmo com boas intenções, também dizemos que amamos o Senhor? Mas é fácil amar o Senhor na forma cruenta do sacrifício, ou seja, sem derramamento de sangue. São Paulo, ou melhor, a carta aos Hebreus diz que nós ainda não testemunhamos a nossa fé até o derramamento de sangue. Eu pergunto para cada um que está aqui: e quando o Senhor pedir que eu também dê glórias a Ele com a minha morte, eu estarei disposto? Ou eu entrarei em desespero, querendo salvar a minha vida a qualquer custo, trocar a minha fé católica por uma promessa de cura fácil? É na hora da morte que a gente vê se realmente amamos o Senhor. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Para verificarmos se algo está firme, precisa ser balançado. Por isso que o Senhor nos prova, que é para nos purificar. Ele prova o nosso amor, que é para causar em nós fortaleza, perseverança. Como é que nós nos unimos a Cristo? Por uma dor, meus irmãos. A dor redime. Todos vão sofrer, mas queremos sofrer com Jesus, porque o sofrimento com Cristo redime. Teve um ladrão crucificado ao lado de Cristo, que sofreu, mas ele se revoltou contra Cristo. Ele blasfemou, proferiu impropérios contra Cristo: salva-te a ti e a nós. O outro ladrão sofreu com Cristo e por isso ganhou o céu. Nós estamos pagando pelo que merecemos, mas esse homem é justo, inocente. Por isso Jesus disse: eu preguei abertamente, vocês nunca me prenderam. Porque Jesus falava a verdade, não havia motivo para prendê-lo. E o ladrão disse para ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Todos nós aqui, se não estamos sofrendo, mas passaremos um dia por uma dor. Vamos unir essa dor à de Cristo, e seremos preparados para o céu. Cada um aqui saiba que aqui é a hora de sermos preparados para o céu. Se não conseguirmos completar essa purificação, passaremos ainda por uma outra, antes de nos apresentarmos diante de Deus, que é o nosso céu, no purgatório, que é a antessala do céu. Quantos aqui sofreram a morte de uma pessoa, a partida de um parente, de um familiar e de um amigo? Saiba que a tua dor, Jesus sentiu há 2000 anos. Ele sentiu todas as dores do mundo no seu corpo. Como dirão os cientistas que estudaram o Santo Sudário, a imagem deste homem, que crê em ser o Nazareno, impressa neste pano, é de um homem que era muito mais do que um homem. Porque o que ele sentiu no seu corpo, se não lhe viesse uma força do alto, ele não suportaria. Ele sentiu em todo o seu corpo as nossas dores, as nossas ingratidões. O Pai descarregou tudo, toda a ira que era para ser sobre nós, sobre o seu Filho, porque só o Filho poderia suportar. A ponto de na cruz ele rezar:
citando o Salmo, só um pedacinho do Salmo, porque ele não tinha condições mais de rezar o Salmo completo. Meu Deus, por que me abandonastes? Meus irmãos, é na cruz que toda a nossa vaidade cai por terra. Uma dor bem atroz na vida de uma pessoa ajuda a pessoa a se purificar e se tornar mais humilde. Pedro foi humilhado. Na hora mesmo que a vida dele, ele julgava que estava ameaçada, mas foi uma simples mulher que só queria saber se ele era discípulo do Nazareno. Era só isso que ela queria saber, nada mais. Mas de tão amedrontado que ele estava, Pedro negou nosso Senhor: não o conheço. Mas ele, como filho pródigo, caiu em si e lembrou que o Senhor tinha lhe avisado: o galo não cantará até que tu não tenhas me negado 3 vezes. E Pedro chorou amargamente. Ter chorado Jesus, ele se humilhou. As lágrimas da penitência que lavam como as águas do batismo. Um dia novo chegou para Pedro. A cruz o purificará. A cruz o tornará alvo. Meus irmãos, que nós também, aos pés da cruz, passemos por essa noite escura, porque não podemos amar, como dizia a irmã Amália de Jesus flagelado: Senhor, temos um coração tão pequeno para te amar, e o nosso coração se alargará na cruz. Talvez alguns achem que o sermão está longo, mas era aquilo que eu dizia a vocês. Há tantos anos celebramos a Semana Santa e nunca conseguimos esgotar esse mistério. Ele é grande, ele é imenso. Talvez por isso que muitos não vão celebrar a Semana Santa. Vão para as suas roças, fazendas, vão visitar parentes, vão trabalhar para ganhar mais dinheiro, vão fazer mais conta, gastar. É um período bom para viajar, alguns acham, porque não entendem o que aconteceu. Parece que o mundo continua a mesma coisa. Continua não, meus irmãos. Depois que esse universo foi marcado por uma cruz, ele não é mais o mesmo. Se nós, que buscamos a Deus, nos sentimos ignorantes diante de tamanho mistério, o que se dirá daqueles que nem aqui vêm? A sexta-feira santa será mais uma sexta-feira do ano, de uma semana. Talvez um dia para trabalhar, para beber, para assistir televisão, e a vida vai passando, a vida vai terminando, e chega a hora que todos devem morrer. Nessa Semana Santa, sabemos que vamos morrer na vida, mas a morte para nós recebeu um novo significado por meio de Jesus. A sua morte significava o quê? A sua passagem para Deus. Por isso que Jesus se dirigiu à cruz com alegria, não foi com tristeza. Jesus não sentiu essa tristeza que nós temos. Ele se dirigiu com alegria para a cruz, porque era para voltar para Deus, que é a nossa alegria. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.